Temos hoje a honra de saudar o professor, o Dr. Jorge Martins, que é um grande historiador do judaísmo. Fez uma obra que tinha antes na mão, um livro de 800 páginas, que fala do judaísmo em todos os aspectos, também como é, por exemplo, presente nos manuais escolares, como é o antissemitismo durante o tempo de Salazar. É uma obra de referência. Fez ele, e foi ele que iniciou esta instauração do dia de comemoração. Ele pediu ao Parlamento, o Parlamento decidiu disto em 2018, e também ele foi para puxar a construção de um monumento para recordar o massacre de 3.000 judeus em Lisboa em 1506. Fez muitas coisas neste sentido, sou seguro que fez muito mais. Eu não o conheço, mas é uma grande honra para nós que nos convidem para falar aqui. Eu também queria saudar, introduzir a Inês Nogueira, que está científica, biologista, normalmente fala numa língua que se aprende durante muitos anos de estudo, mas ela faz estudos para ver se o povo daqui, o povo, pessoas outras, tem estas marcas genéticas que os identificam como descendentes de judeus. Esse é o trabalho, fez muitas publicações, agora vem de Bragança, estamos muito gratos por isto. Vai também dar uma contribuição, mas vai falar português normal para hoje. Estamos muito contentes. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu é que devo agradecer por estar aqui. E isto é sincero. Vim de Castelo de Vide, estive a fazer missões, já lá fui muitas vezes, enfim, estou lá a colaborar também num dos projetos de um Museu da Inquisição, mas de facto isto é diferente. Isto é diferente de tudo o que eu tenho visto. Eu devia ter começado por agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Junta, mas de facto estou muito sensibilizado por estar aqui, pelo público que tenho aqui, e que espero que vá ser o mais claro possível. Vocês estão à vontade para me mandar calar quando já estiverem fartos de mim. Não é difícil ficarem fartos de mim, porque eu falo demais. Isto pode estar um bocado longo, vou ver se não é, mas de qualquer das maneiras é dedicado de facto a Vilarinho. Portanto, é uma sessão que me sensibiliza muito e que eu estou de facto grato. Olha, nunca disse isto em lado nenhum, acreditem que nunca disse isto em lado nenhum. As sessões académicas são diferentes. Sessões para universidades, para escolas, para outros colegas que estudam, são completamente diferentes. Isto é de facto uma coisa que me sensibiliza muito e que eu agradeço muito ter sido convidado para aqui. E é de cá voltar. E se tudo correr bem, enfim, se chegarmos ao entendimento que vale a pena, havemos de fazer um livro sobre estas coisas. Não é uma obrigação, eu acho que vale a pena, porque o que se diz é efêmero, desaparece, voa, não é? E o que se escreve, o que fica escrito, o que se pode consultar, é de facto um marco que fica, não é? Eu tentei, bom, foi neste sentido que fui convidado, eu vou tentar, antes de falar sobretudo aquilo que me atrai ultimamente mais, que são os processos da Inquisição nas várias localidades para as quais eu sou convidado. Mal que me convidam, olha, queres vir a este sítio?
vou ver se há processos de Inquisição. Pronto, isto é de facto um vício, é como outro qualquer. Em vez de jogar às cartas com os outros velhos como eu para o jardim, ponho-me a ver processos da Inquisição e é uma coisa que fico perdido com aquilo, porque se aprende muito. E infelizmente, ou ironicamente, é nos processos da Inquisição que nós aprendemos mais, é a fonte mais importante para conhecer a vida dos judeus no período da Inquisição. Ou seja, dos cristãos judeus, dos marranos, dos cristãos novos, como muitos quiserem chamar. Do judaísmo que era possível ter durante o período da Inquisição, dos quais sobreviveram muitas pessoas, nomeadamente aqui em Vilarinho. Não é? Pessoas que ainda se identificam, isso é uma coisa maravilhosa. Eu não sou judeu. A Maria queria que eu fosse, mas eu não sou judeu, porque eu digo no meu livro, não nos deixaram ser judeus. E só agora é que me apercebi que quando digo isto, as pessoas podem pensar que eu me identifico como judeu. Não sou judeu, não sei se tenho ascendência judaica, não descobri isso, até acharia interessante ser. Não foi por isso que me dediquei a estes estudos, foi por razões intelectuais, historiográficas, etc. Não é? Mas tenho orgulho nos judeus que sobreviveram, que resistiram a toda a gente e que continuam a resistir em muitos sítios ainda, nomeadamente de alguns outros judeus que acham que são donos do judaísmo e querem obrigar aqueles que sobreviveram e que resistiram à Inquisição e não só, e à ditadura salazarista, querem que eles tivessem praticado o judaísmo como eles praticam. E dizem que isto não é judaísmo. Eu passo-me completamente. Eu passei-me em Bragança, a Inês estava presente, a Inês Nogueira estava presente, e eu passei-me completamente, porque não consigo perceber isso. E também, enfim, de vez em quando acham que eu sou judeu, e nos debates, uma vez tive um debate na televisão com a Esther Muxni, que era dirigente da comunidade judaica de Lisboa, e no fundo diziam assim, mas tu é que pareces judeu, não é? Porque, enfim, era mais acutilante do que a própria Esther em relação aos problemas que estávamos a discutir. Bom, sem perder mais tempo, dizer que a presença judaica, para dar o pano de fundo antes de chegarmos à Inquisição, a presença judaica em Portugal, há, digamos, alguns vestígios que mostram que os judeus já cá estavam antes de nós nascermos como país em 1143. E eu costumo dizer, Maria, nós éramos judeus antes de ser portugueses. E éramos cristãos e éramos muçulmanos, não é? Portanto, agora até tenho medo de dizer que nós éramos judeus. Ainda acabei de dizer agora na escola de Mogador, aqui ao lado, aqui perto, não é? Acabei de dizer nós éramos judeus para se perceber, quando se diz vão para a vossa terra. Quem? Os judeus sempre cá estiveram, antes de nós sermos portugueses. Portanto, nenhum português pode mandar os judeus para a terra deles. Enfim, alguns já vieram de outros sítios, não é? Naturalmente, não é? Pronto. Mas, portanto, no século II, III, há uma pedra de anel que tem a menorá, inequivocamente um sinal judaico. Foi encontrado em Marvão, portanto, numa antiga cidade romana chamada Amaia, ou Aramanha, um fragmento de uma pedra tumular, digamos assim, que também tem uma menorá, se vocês repararem aqui embaixo, não é? Tem aqui a menorá, e, portanto, há um judeu que morre ali e, portanto, está sinalizado. Portanto, já havia ali. Estamos a falar do século V. Esta está datada. Depois temos ali, à esquerda, em Lagos foram encontradas algumas pedras que estão escritas em hebraico. Não se percebe longe aqueles caracteres, mas pronto, são caracteres em hebraico. Estão num museu em Lisboa, Museu Arqueológico do Largo do Carmo, do século VI, do século VII, de vez em quando vai-se apurando essa datação, não é? Ainda estamos longe do nascimento de Portugal, reparem. Não é? E mesmo antes de nascer Portugal, no século X, há uma prova documental que havia uma comunidade judaica no ano 900 e não sei quantos, 60 e tal, se não me engano. Portanto, há uma prova documental que já havia uma comunidade judaica, uma judiaria, se quiserem dizer, em Coimbra. Portanto, antes de Portugal ter nascido. E em Santarém, quando Dom Afonso Henriques conquista Santarém aos mouros, em 1147 já lá havia também uma comunidade judaica com uma sinagoga, que já demonstra organização, que não se faz de um dia para o outro. Portanto, se Portugal tinha nascido em 1143, é isso que está no bilhete de identidade, claro que aquilo teve que ser feito antes. Não é? Claro que aquilo teve que ser feito antes. Portanto, éramos judeus antes de sermos portugueses, não é? Passámos depois a ser judeus portugueses, obviamente, não é? Maria, percebes agora o que é que eu quero dizer, não é? Pronto. Essas comunidades judaicas, estes são os concelhos do país, tiveram presença
pequenas comunidades, pequenas judiarias. Muitas vezes a judiaria era apenas uma pequena rua com 10, 20, 30, 40, 50, algumas muito maiores, não é? Mas não significa que o concelho estivesse cheio de judeus. Mas cada concelho destes aqui representado já tinha, até ao século XIV, uma judiaria. Portanto, já estava organizado. Isto no século XIV. Se passarmos... entretanto, em 1492... esta a cor aqui está um bocado desbatida, mas por vários locais, nomeadamente Bragança e Miranda do Douro, muitos deles, depois de serem expulsos de Espanha, os judeus espanhóis, em 1492, vieram para aqui, para o território português, por Bragança, Miranda do Douro, Vilar Formoso, Marvão e Elvas. 80, 90 mil, são números que não estão confirmados, mas este é o valor mais consensual entre os historiadores. Há quem te fale em 200 mil, que é um exagero, mas pronto, e estamos a falar de historiadores na mesma, não é? Portanto, estão a ver, Miranda do Douro, Bragança, aqui bem perto, provavelmente Miranda do Douro, alguns deles terão vindo para aqui, não é? Se calhar por isso é que se chama Vilarinho dos Galegos, não sei, não é? Não vem da Galiza, de qualquer das maneiras, mas alguns terão vindo também, não é? Mas, com esta vinda dos judeus espanhóis, chegamos ao final do século XV, mantém-se ali a amarelo as judiarias até ao século XIV, séculos XIII, XIV, XII, e acrescentam-se as que estão a vermelho, que são as que aparecem no século XV. E é uma grande maioria. Todas juntas, se eram só 30 e tal até ao século XIV, passam a cerca de 150. Não é? Ou seja, os judeus davam-se bem com Portugal, não é? Já com o país nascido, não é? Davam-se bem, cresciam, espalhavam-se pelo país. Até que o Dom Manuel, que resolveu casar com a filha dos reis espanhóis, foi obrigado, para poder casar com ela, foi obrigado a expulsar os judeus em 1496. Mas o Dom Manuel precisava dos judeus, obviamente, pelos seus saberes, pela sua importância económica, profissional, médicos, astrónomos, enfim, precisava deles. E então, em 1497, em vez de os deixar sair, batizou-os à força. Em Lisboa, segundo um historiador, Damião de Góis, na época, disse que eram 20 mil que foram colocados. Para quem conhece Lisboa, onde é hoje o Teatro Nacional Dona Maria II, veio a ser, já tinha sido construído um palácio que se chamava Estaus. Esse palácio servia para alojar personalidades nobres, etc., que vinham, ou embaixadores, portanto, nobres que chegavam a Lisboa. E tornou-se a sede da Inquisição. Em 1496, 97, não há ainda Inquisição. A Inquisição é criada em 1536. Portanto, em 1497 chamou os judeus, de acordo com essa descrição do Damião de Góis, alojou 20 no tal Palácio dos Estaus. Hoje está lá o Teatro Nacional Dona Maria II, não é o mesmo edifício, não é? Foi construído o outro, ardeu, desapareceu completamente. Pronto. Portanto, essas pessoas foram ali alojadas, 20 mil, diz o Damião de Góis, e foram levados à igreja de São Domingos, ali mesmo ao lado, não é? E batizou-os à força. Até lhes chamam os batizados em pé, porque para levar com água benta era difícil acertar em 20 mil, nem que fossem uns bocadinhos, uns quantos, portanto era difícil. Não é? Obviamente que estes judeus não passaram a ser cristãos de um dia para o outro, portanto eles tinham que ou se convertiam ao cristianismo ou eram expulsos, não é? Pronto. Mas Dom Manuel não os deixou sair, portanto foi um duplo crime. Primeiro expulsou-os, decretou a sua expulsão e depois nem isso lhes permitiu. Quer dizer, não os deixou sair, ficou aqui e obrigou-os a ser cristãos. Claro que eles não se tornaram cristãos. E por isso se chamaram cristãos novos. Não é? Portanto, o édito de expulsão, que diz que não se deixa ficar nem judeu nem moro. Moro porquê? O problema não era esse, porque nenhum moro foi batizado à força. Não é? Os mouros tinham terras onde se podiam alojar. Dizia o Damião de Góis, expulsam os judeus aqui porque os judeus não têm pátria. Reparem, estamos a falar de um historiador que está a fazer a crónica do Dom Manuel que expulsou os judeus. E ele diz, expulsam-os porque eles não têm pátria. Se eles tivessem pátria e ali vivessem cristãos, não podiam expulsar porque depois tratavam lá mal os cristãos. Não é? Os mouros têm pátria. E, portanto, com os mouros foi diferente. Porquê? Havia cristãos a viver em terras mouras e, portanto, iriam sofrer da mesma moeda que aqui sofriam os mouros muçulmanos, não é? Pronto. Este é o decreto de expulsão, de 1496. Este é o do batismo forçado, que é uma descrição do tal Damião de Góis.
que diz que muitos, por serem retirados aos pais até à idade de 14 anos, muitos deles acabaram por até matar os filhos, preferiam do que perdê-los, não é? Porque deve ter sido uma coisa horrorosa, não é? E matavam-se a si mesmos. Portanto, eu sublinhei essas frases mais fortes, não é? E, de facto, os judeus batizados à força passaram a chamar-se cristãos novos, por oposição àqueles que eram cristãos velhos, portanto, que eram descendentes de cristãos. Descendentes de judeus passaram a ser cristãos novos. Os mouros não, os muçulmanos não. Esses não passaram a ser tratados por cristãos novos, só os judeus, porque só eles é que foram batizados à força, não é? Portanto, nem sequer os deixou sair. Bom, é claro que 9 anos depois do batismo forçado, peço desculpa, exatamente, eu ia falar do massacre de Lisboa, mas como vi logo que não ia ter tempo, tirei daqui. Portanto, houve um massacre em Lisboa em 1506, lá tem agora um memorial, morreram 2 a 4 mil judeus, enfim, foi uma situação dramática, porque havia peste e os judeus eram sempre acusados de tudo e mais alguma coisa, que faziam cerimónias com o sangue das crianças, coisas horríveis, envenenavam os poços e, naturalmente, eram os responsáveis pelas pestes, não é? Portanto, havia uma peste que assolava a Lisboa e as pessoas, muito religiosas, naturalmente, eram cristãs, eram religiosas, faziam preces, etc. E constou que na igreja de São Domingos tinha havido um milagre. Então foram todos para a igreja para ver repetir o milagre. E em determinada altura saiu uma luz do crucifixo, emanou uma luz, não é? Assim lá. E há um cristão novo que está a assistir, cristão novo que era judeu, não era cristão novo nada, foi batizado à força, não é? 9 anos antes. Mas eles continuavam a viver onde viviam antes, não é? E claro, ele disse, mas aquilo é o reflexo das candeias. Claro, arrastaram-no para a rua, mataram-no à paulada, queimaram-no, apareceu o irmão disse, mas o que é que estão a fazer ao meu irmão? Esse irmão dele, meteram lá dentro e há uma gravura em que se vê os 2 irmãos a serem queimados, instigados por padres, etc. E foi uma coisa horrível porque chegavam a tirar crianças contra a parede, atiravam-nos matando-as contra a parede, crianças, filhas de judeus, naturalmente, crianças judias, não é? Atiravam-nos para as janelas, ficavam espetadas em lanças que estavam cá fora já preparadas para isso, enfim, a descrição é horrível, não é? E entretanto foi criada a Inquisição, que não há dúvida que é criada contra o judaísmo. Agora reparem, o Papa, que aprova esta bula, em 23 de maio de 1536, tinha havido uma outra, portanto, que depois não funcionou, e esta é que ficou, de facto, a valer. Ele diz o Papa, quando faz esta bula, portanto, decreta, aceita a Inquisição em Portugal. Alguns convertidos à infidelidade hebraica à fé cristã, chamados cristãos novos, voltando ao rito judaico que haviam abandonado. Portanto, cria a Inquisição por causa deste... Portanto, mas estamos a falar de cristãos novos que voltaram à fé que tinham abandonado. Eles não abandonaram fé nenhuma. Eles foram marcados como cristãos novos, mas eles continuaram judeus. Por dentro continuaram. Tanto assim que o Dom Manuel decretou que durante 20 anos eles podiam praticar... Não dizia assim, mas dizia, não vão ser investigados. Claro que nas casas deles continuam a praticar o judaísmo, não é? As pessoas que estão aqui e aquelas que sofreram durante a Inquisição bem sabiam o que é praticar em casa às escondidas, enfim, quando tinham vizinhos que não gostavam nada dessa ideia, não é? Pronto, e portanto também contra o luteranismo, os muçulmanos, montanos, feitiçarias, etc. Mas à cabeça o judaísmo. Como se eles tivessem... Não, converteram-se e agora estão... Não, eles nunca se converteram, não é? Claro que havia muita literatura contra os judeus, nomeadamente nos autos de fé era lido um sermão, e o sermão era sempre contra os judeus. Claro que eram também outros condenados por outros crimes, não é? Mas 80 e tal, se foram, eu depois acho que aparece ali no fim, mas são 40 e tal mil processos da Inquisição, 80 e tal % era por judaísmo. Portanto, depois havia o resto, islamismo, protestantismo, a bigamia, a feitiçaria. Eu gosto muito especialmente de um que é o solicitação. Eu gosto da palavra, não gosto do crime, não é? A solicitação era aquilo que os padres faziam às meninas, às senhoras que iam ao confessionário, e estão a ver o que é. Era aquilo que se chama hoje de assédio sexual, não é? Mas eu acho piada a solicitação. Vossa Excelência, dá-me uma autorização que eu a solicite para ir à sua casa. Não devia ser assim, não é? Por isso é que eu acho piada à solicitação, não é? Não era solicitação nenhuma, era abuso, não é? E foram centenas que foram condenados também. Portanto, neste sermão vê-se que, imaginem pessoas condenadas a serem mortas na fogueira
e depois ainda terem que ouvir num sermão a dizer-lhes isto, a pessoa estar ali, saber, uns deles, nem todos eram, não é? Desses 40 e tal mil, 2.000 e tal foram condenados à fogueira. Mas são muitos, 2.000 e tal são mais. Mais do que zero já é muito, mais do que um já é muito. E dizia ele para essas pessoas, virava-se para elas no sermão, antes de serem executadas, nomeadamente os que eram queimados: vós nos inquietais, vós nos perturbais, vós nos desonrais, vós nos afrontais, vós nos cansais, e não cansais de nos cansar. Vós nos fazeis odiosos ao mundo, e fazeis com que deste reino tão católico e tão alevantado na fé, saia um tão mau cheiro como é estar sempre cheirando a judeu e a judaísmo. E que, saindo o natural do reino, não fale com um estrangeiro que não vá logo com a mão ao nariz para examinar se cheira. Portanto, imaginem as pessoas que têm que dizer que são cristãs para não serem queimadas, mesmo aquelas que dizem muitas vezes, como não acertam em todos os denunciantes, porque eles nunca dizem quem são os denunciantes, na Inquisição nunca se sabe quem são os denunciantes, nem qual é a denúncia, não é? E, portanto, tem que tentar acertar, não é? E depois, ainda por cima, estar a ouvir uma coisa destas, não é? Havia uma literatura contra os judeus, uma literatura anti-judaica. Eu escolhi esta aqui porque são coisas que parecem ridículas, que dizem que caracterizavam os judeus. E estamos a falar do século XVIII, o livro é de 1745, não é? Mas eu tive a mulher do médico que é conhecido, Joshua Roy, de Lisboa, da comunidade de Lisboa, Mary Roy, contou-me que nos anos 50 ela andava no liceu e dizia: eu sou judia, para as colegas. E ela dizia: és lá agora judia, tu não tens rabinho. Estamos a falar nos anos 50, 1950 e tal. Portanto, ainda havia aquele mito que o judeu tinha um rabinho, não é? Imaginem. Portanto, não admira que no século XVIII digam, eles são conhecidos, os judeus conhecem-se muito bem, pelos narizes, pela barriga das pernas, supostamente narizes aduncos, não é? Não têm todos esse nariz, obviamente, não é? Na barriga das pernas, que deviam ser mais gordas, não é? Na pouca limpeza e desmazelamento geral, era uma injustiça muito grande, não é? Tomar a muitos cristãos, em costas e em mostrarem ser corcovados, ou seja, os judeus andavam todos corcovados. É ridículo, não é? E pior que tudo, e derramam sangue das suas partes vergonhosas cada mês como se foram mulheres. Quer dizer, os judeus homens tinham menstruação. Como é que é possível? Agora, pergunto eu, será que no século XVIII pessoas com esta autoridade religiosa não conseguiam convencer alguém que tinham? Era capaz de convencer. Se chegamos a 1950 e tal, ainda acham que as crianças, algumas crianças, mas a mentalidade de muitas pessoas daquela época era acreditar piamente no padre, numa pessoa de autoridade religiosa. É natural que isso aconteça, não é? Em qualquer religião. Agora, se diziam aquilo, eles se não conheciam judeus, não podiam provar isso, nem podiam provar este tipo de coisas, não é? Pelo menos esta, que eles tinham menstruação. Não era possível provar, não é? Obviamente. Portanto, era este tipo de literatura que havia. Eu gosto especialmente de falar desta, que já é de 1928, foi escrita em 1924, foi publicada em 1928, é de um português, que associa os judeus, é outro estigma, que os judeus são os criadores da maçonaria. Alguns foram, não é? Como foram cristãos. Há judeus que pertencem à maçonaria, sim senhor, mas aquilo não tem um cunho judaico. A maçonaria não tem um cunho judaico. Há lá cristãos também, não é? Como se sabe, enfim. Eu não sou maçom também, mas sei isso, não é? Pronto. E este diz assim, que é necessário fazer a guerra aos judeus, que a nossa caridade, a nossa tolerância e a nossa caridade é que tem feito mal. Estamos em 1900, neste caso 28, ele escreveu em 24, mas, quer dizer, voltou depois da República, com a República a coisa mais, não um bocado, com o Marquês de Pombal, perdão, e depois com a República, as pessoas voltaram a dizer que todos os que estavam no Parlamento, entrar no Parlamento era entrar numa sinagoga, ou seja, todos os deputados republicanos eram judeus. Outra coisa inacreditável, não é? E diz que não devíamos recebê-los nas nossas casas, nos nossos clubes, nos nossos teatros, nas nossas associações, fazermos negócios com eles. Apertar-lhes as mãos em vez de lhes apertarmos as goelas. Era assim que falavam dos judeus, alguns antissemitas que escreviam contra os judeus. E eu gosto desta especialmente, do mesmo livro, que diz assim: há presentemente um jogo perigoso nos países europeus, estamos nos anos 20, que vai criando fanáticos apaixonados e que tende a desnacionalizar as nações. Eu sou do Benfica. E lembro-me do tempo em que o Benfica só tinha jogadores portugueses. Hoje, nenhum clube que se preza tem só jogadores da sua nacionalidade, não é? Como nós sabemos. Ai do Benfica que só tivesse jogadores. Eu espero que ele ganhe ao Braga, não é? Eu não sei se vocês são do Braga, mas pronto, espero que hoje ganhe ao Braga, não é? E ele diz que refirma ao futebol, como se escrevia na altura, não é?
E julgam que me insurjo contra este jogo por ser anti-higiênico, por prejudicar a saúde, o calçado e os pulmões? Julgam que eu detesto este jogo por ser um enormíssimo fator de tuberculoses, canelas, como veem, todos os jogadores andam tuberculoses, de canelas partidas e morte no Hospital de São José, em Lisboa, com um pontapé? Portanto, era mentira isto, não é? Não, leitores, eu detesto este jogo por ser cosmopolita, desnacionalizador. Ou seja, e depois ele explica, ocultamente o dinheiro vem de qualquer parte. Conhecemos-lhe a origem. Os judeus o dizem. Assim conseguimos desviar o povo das igrejas, as quais estarão vazias em dias de desafios, porque o povo adquire o gosto pelo spore. Portanto, o pessoal, em vez de ir à igreja, vai ao spore. Bom, eu ainda sou do tempo também em que havia jogos de facto de manhã. E, portanto, quem ia ver o spore não podia ir à igreja, não é? Era uma maneira de... Quer dizer, uma coisa absolutamente louca, não é? Foram os ingleses que inventaram o futebol, não tinha nada a ver com o judaísmo. Enfim, pronto, mas eu gosto especialmente desta. Agora vamos então entrar na Inquisição, que foi criada em 1536 e foi extinta no dia 31 de março de 1821. Por isso, o dia da memória das vítimas da Inquisição é 31 de março, celebrando a extinção da Inquisição pelo Parlamento. Foi o Parlamento português também que aprovou e, como em 1821 também tinha extinguido as Inquisições todas, não é? Acabou com as Inquisições. Eu procurei os processos de Vilarinho. Alguns, enfim, eram 25 pessoas, 4 pessoas foram presas 2 vezes, ou seja, eles eram presos 2 vezes. O que é que eles tinham que dizer? Eu fui crente na lei de Moisés, era assim que diziam que eram os judeus, crente na lei de Moisés, mas mal que entrei aqui nos cárceres da Inquisição, por obra e graça do Espírito Santo, tornei-me logo cristão. É um bocado complicado. Houve uma vez uma pessoa que me disse assim, bom, já percebi que o Espírito Santo mora na sede da Inquisição, não é? Ninguém entra nos cárceres da Inquisição e de repente eles mentiam para se safarem, não é? Mas pronto, alguns foram presos 2 vezes e continuavam, outros 3 vezes. E este era já um jogo ridículo, porque eles diziam, sim, eu agora sou cristão. Pum, eram presos 2ª vez. Então, mas continuaste a judaizar? Pois, peço muito perdão e tal, misericórdia, não sei o que mais. Depois iam para lá a 3ª vez. Pronto, e muitos deles 2, 3 vezes e não foram queimados por isso, não é? Portanto, eram 24 cristãos novos e um único cristão velho, que foi preso pela Inquisição nesta altura, em todo o período que eu consegui identificar. Mas alguns apresentavam-se voluntariamente, porque antes de terem denúncias, se eles se apresentavam, era mais fácil serem libertados rapidamente. E todos eles foram libertados rapidamente. E raramente uma pessoa que se apresentava, a não ser que aparecessem muitas denúncias a seguir, durante o tempo que lá estava preso, se apresentavam, eram perdoados mais depois, porque tu te apresentaste, isto, nós temos isso em conta e, portanto, vais ser só preso durante 5 anos, só, não é? Pronto. E quando não conseguiam provar que a pessoa era judia, davam-lhe penitências espirituais, portanto, consideravam-na a mesma judia, não é? Portanto, 19 apresentações e 10 prisões, desses 29 processos. Estão a ver aqui que as acusações de feitiçaria eram 4% e as de judaísmo 96%. Portanto, a de feitiçaria era o cristão velho. Quanto aos apelidos e nomes próprios dos cristãos novos, isto é uma polémica. Eu lamento dizer que o facto de ter um apelido Rodrigues, Fernandes, etc., não garante que a pessoa seja da ascendência cristã nova, ou ascendência judaica. Porque os nomes que, a partir do momento em que foram batizados à força, os nomes que eles tinham que adotar eram nomes cristãos. Os cristãos tinham os mesmos nomes. Às vezes o inquisidor, ou o executor do cristão novo, tinha o mesmo nome do cristão novo. O mesmo nome e o mesmo apelido. Portanto, não há. Mas há, de facto, algumas tendências, que eu já estudei dezenas de localidades e há algumas tendências, como, por exemplo, os Rodrigues, os Fernandes, os Henriques, aparecem muito por todo lado. Aqui são poucos processos, mas eu tenho sítios que têm 300, 400 processos e, portanto, e lá estão os Rodrigues, os Nunes, aqui não aparece tanto, não é? Por exemplo, em Belmonte aparecem os Nunes, entre os Nunes e os Rodrigues há ali uma disputa muito grande entre os séculos XVI, XVII e XVIII, portanto, em que durou a Inquisição. E, portanto, estão a ver ali, há depois o Brandão, Mendes, Navarro, Lopes, Gonçalves, Dias, Martins, Almeida, Paz, Nunes, e os nomes próprios. São nomes. O Manuel, por acaso a Isabel aqui, são mais Isabéis do que Marias, mas tenho encontrado sempre o Manuel e a Maria, nomes mais portugueses que estes, não é? Portanto, nomes próprios. Portanto, o apelido não garante.
Tem que haver outros indicadores, não é? Aquelas práticas que nós sabíamos, o que a minha avó me dizia que fazia, explica-me lá isso, o que é que tens esse candeeiro aí, ou porque é que estás a acender esse candelabro. Portanto, essas coisas, sim, à sexta-feira, isso são indícios de judaísmo. Portanto, o apelido, não. Pois os apelidos, também há, como eu digo, há algumas preferências, não é? Há poucos Albuquerques, não é? Enfim, há alguns nomes nobres que não são adotados por estas pessoas, não é? Mas estes foram os que encontrei nos processos, porque depois os familiares podem ter outros apelidos. Os próprios filhos podiam ter apelidos diferentes. Os filhos que são os novos podiam ter o apelido do avô paterno ou do avô materno, da avó paterna ou da avó materna, ou do pai ou da mãe. E, portanto, depois havia ali uma mistura, e não tinham todos os mesmos apelidos. E quando as pessoas se batizavam, só eram batizadas com o nome próprio. Manuel é Manuel. E depois, se é filho do Manuel Ferreira, por exemplo, ou do Luís Ferreira, é o Manuel Ferreira. Mas se o identifica com a mãe, que é Fernandes, é o Manuel Fernandes. Não é? Portanto, era assim. As idades deles, estão a ver, estão ali por idades, mas agrupando por faixas etárias, dos 10 aos 19, 2, dos 20 aos 29, 5, etc. E vê-se ali naquele gráfico, vê-se melhor que, de facto, nos anos entre os 30 e os 39 anos, são a maioria. Em percentagem, de facto, é significativo, mas vai aumentando, dos 19 para os 20, 29, 30, 39, 10 novamente para os 40, 49 e sobe nos 50, 59, não é? Nestas faixas etárias é o que há nestes processos, não é? Não coincide com muitos outros casos, mas de facto é na idade madura que eu tenho verificado que há mais processos. Ou seja, as pessoas sabiam o que é que estavam a fazer. Sabiam que praticavam um judaísmo secreto em casa e corriam riscos, não é? E corriam riscos. E, portanto, não eram pessoas, ou que já eram muito velhas, que não sabiam o que é que estavam a fazer, eventualmente, nem eram também pessoas muito velhas a fazer, não é? Ou não eram crianças que... há um caso, por exemplo, isto é um exemplo muito curioso, de 2 irmãos para aí à volta dos 9 anos, 8, 10 anos, que foram presas ou apresentadas, ou foram chamadas à Inquisição ou foram apresentadas, não quer dizer que ficassem no cárcere, não é? Mas foram chamadas. E o Inquisidor perguntava, nomeadamente, como é que tu te chamas? Perguntava às pessoas todas que eram presas, era a sessão de genealogia, os teus pais, os teus avós, onde é que vivem, o que é que fazem, etc. E ele disse, e a criança perguntou, qual? O nome de casa ou o nome da rua? Estão a ver, não é? Nome judaico em casa, nome cristão na rua. Portanto, eu acho que este episódio é giríssimo, porque, coitada, é uma criança, não é? Tinha para aí à volta de 9 anos e pronto, deu logo a entender que eles usavam ainda os nomes hebraicos em casa, não é? Os anos das prisões também, estão aqui indicados por ano, mas 1725 foi de facto uma razia. Foram 12, como vocês veem por este gráfico, de facto, 1725. Portanto, eu concentrei-me nesse ano de 1725, não é? Porque em 1649, o máximo é 4 em 1667, 6 em 1726, de resto, 1700 e, de facto, 25, há uma série de prisões e de apresentações. Quando um familiar era preso, os outros, muitas vezes, apresentavam-se, confessavam, combinavam entre todos denunciar-se uns aos outros. Denunciar-se era dizer assim, eu pratiquei a crença da lei, eu declarei-me crente, que queria e vivia na lei de Moisés, com a minha mãe, com o meu pai, com as minhas irmãs. O outro irmão dizia a mesma coisa, e todos eles, se batesse certo, eram libertados, pronto, confessar, pedimos muito perdão, claro, tinham que fingir, mas era um perdão muito sentido, diziam os inquisidores, que era muito sentido, e até choraram e tudo, alguns deles, não é? Pronto, alguns tinham mais gente para o teatro, não é? E que conseguiam convencer, enganar os inquisidores, não é? Mas obviamente que ninguém deixava de ser judeu só porque ali era condenado, por isso eles eram presos mais que uma vez, não é? Neste caso aqui, então, as sentenças também, grande parte, 38% foram soltos, o cárcere e o hábito penitencial, 35%. Ora, o cárcere, vocês percebem, a prisão, um determinado número de anos de prisão, o hábito penitencial era aquilo que se chamava o San Benito. San Benito era uma espécie de túnica, sem braços, com um buraco, portanto tinha a parte da frente e a parte de trás, enfiava-se pela cabeça e tinha uma cruz vermelha quando a pessoa era condenada, era reconciliada com a Igreja Católica e, portanto, era perdoada, agora posso condenada a algum tempo de prisão. Pronto.
este cárcere era um desses. Esses exibiam no alto fé, quando eles saíam na rua, e enfim, aquilo era uma festa, também considerada uma festa muito mau gosto, não é? Estar ainda por cima a chatear e a chamar nomes aos condenados quando passavam nas ruas onde havia mais circulação, onde havia mais pessoas, não é? Para serem justamente no domingo anterior, normalmente era o domingo, o alto fé, no domingo anterior dizia-se nas igrejas: atenção, próximo domingo não há missas porque há alto fé, toda a gente lá e tal, para chatear os judeus. Claro, muitos cristãos novos também lá estavam e enfim, viam os seus familiares, não é? Sobretudo aqueles que eram condenados à morte, de ser mães a ver os filhos a ver os pais, é uma coisa horrorosa. E portanto, neste caso aqui, não há nenhum relaxado à justiça secular, que era a condenação à morte pela fogueira, mas há um falecido no cárcere. Portanto, o que é que eu escolhi para analisar? Dentro dos processos de 1725, quem eram as pessoas? E depois, quem era estudar em particular este processo do falecido no cárcere. Porque as pessoas vão doentes e acabam por, enfim, em vez de os porem no hospital, põem cárceres imundos e acabam por morrer, muitos deles, não é? E os que não vão doentes também. As profissões. Parece que curtidor, não sei se ainda é uma coisa que esteja na memória das pessoas. O curtidor, o tratante é um negociante, não é? Porque aqui também é um sentido pejorativo, uma pessoa maldosa, um tratante, és um tratante, não. O tratante é um negociante, não é? Tratante, jornaleiro, trabalhava à jornal, ao dia, não é? Lavrador, mercador e o almocreve, vendedor ambulante, não é? São as profissões que encontrei aqui. As mulheres normalmente não tinham profissão, embora algumas fossem tendeiras, portanto tinham uma tenda, tinham uma loja, não é? Ou era a loja de marido, mas porque elas estavam lá. Estão a ver 8, 11, 13, 15. Só 15 é que eu consegui a identificação da profissão, foram aqueles que a declararam, não é? As localidades. Naturalidade e morada. 16 dos que foram presos eram naturais de Vilarinho dos Galegos. 21 eram moradores. Mas isto significa que alguns que eram moradores tinham vindo de outros sítios, não é? Portanto, mas havia 15, e isto é curioso, 15 naturais e moradores. O que é que significa? Que daqueles que tinham nascido aqui, dos 16 que nasceram aqui, 15 ficaram. Portanto, os cristãos novos sentiam-se muito bem aqui. Não é? Sentiam-se muito bem aqui. Só um é que saiu, até, se calhar por razões profissionais, não sei. Não é? Só um é que saiu, por acaso não analisei isso. 4 eram, se eles eram naturais de Mogador, quer dizer que tinham vindo morar para Vilarinho. Isto está tudo sempre associado a Vilarinho. Naturais de Vilarinho e moradores, não é? Portanto, eram 16 que tinham nascido em Vilarinho e eram 21 que eram moradores. Portanto, havia 5 que vieram de fora, não é? Fazemos a conta, não é? Aqui, vinham 4 eram naturais de Mogador e vieram para Vilarinho. 1 eram de Ventuzelo, Concelho de Mogador, e veio para Vilarinho. 1 de Azinhoso veio também para Vilarinho. 1 de Mochagata, de Vila Nova de Foscoa, veio para Vilarinho. 1 de Pinhel veio para Vilarinho. 1 de Sendim, parece que é bom para Alheiras, não ouvi dizer hoje. 1 de Sendim veio para Vilarinho. 2 moradores de Vila Nova de Foscoa, quer dizer que tinham nascido em Vilarinho. 1 de Urros de Torre Moncorvo veio de Vilarinho para Torre Moncorvo e outro que veio de Vilarinho para Lagoaça. Ora, a família Navarra é aquela que é tem mais pessoas presas em 1725, continuamos nesse ano que é fulcral. De onde é que vem esta família? Vem de Travassos, ou Travassos. Eu vi uma foto para descobrir onde é que era Travassos, em Espanha, não é? Porque eles escrevem no processo de Travassos. Não parecia Travassos nenhum, até que lá descobri Travassos em Espanha, não é? Vieram por Mogador e estamos a falar da família Navarro. Estamos a falar de todos eles. Os da família Navarro foram os mais afetados pela Inquisição e instalaram-se em Vilarinho dos Galegos. Aqui está uma genealogia que mostra o que veio António Nunes Navarro, casado com Maria Nunes, lá estão, em Travassos, Alcanizes de Zamora, pensa Zamora, o filho João Nunes Navarro continua em Travassos, mas depois o filho vem para Mogador, João Rodrigues Navarro, que é o primeiro desta família que vem para aqui, que é preso, não é? Se calhar algum que não tinha sido preso também fez o mesmo, não é? E depois estão a ver, pois aqui há 2 ramos, há 2 filhos, do João Rodrigues Navarro e de uma Esperança Rodrigues, que são ambos de Mogador,
que é o Francisco Rodrigues Navarro e o António Martins Navarro. O Francisco Rodrigues Navarro tem vários filhos, que ali estão, Manuel Rodrigues, João da Paz Rodrigues, Isabel Pereira, José Lopes, António Lopes. O António Martins Navarro tem o António Martins, a Leonor Rodrigues e o Francisco Rodrigues Navarro. Os que estão a amarelo são aqueles que foram presos desta família. E está a data da prisão e a data do auto de fé, ou então no caso do João da Paz Rodrigues, por isso consigo. O João da Paz Rodrigues está aqui preso em 7 de junho de 1725. Falecido no cárcere em 12 de julho de 1725. Portanto, foi preso em junho e 1 mês e 5 dias depois faleceu. Depois já aqui a Isabel Pereira não se encontrou o processo, mas sabe que também foi presa. O José Lopes foi preso, apresentou-se, cá está, voluntariamente à Inquisição, e em poucos dias, pouco mais de um mês, foi logo libertada, não é? Aqui o António Martins foi libertado no mesmo dia, foi solto no mesmo dia em que se apresentou. A Leonor Rodrigues também foi 2 meses depois, 2 meses e meio depois, também se apresentou. Estão a ver que todos eles se apresentam a Francisco Navarro, e está aqui, natural, de Vilarinho, falecido em Lagoaça. Sabemos que faleceu em Lagoaça. Todos eles estão aqui com naturalidade e morada. Este veio de Mochagate, esta é Isabel Pereira, mas era tal casamento muitas vezes entre primos que iam buscar a outras comunidades próximas, por questões sanguíneas, não é? Mas, enfim, por algum cuidado, não é? E o Miguel Rodrigues Navarro também nasceu e morou em Vilarinho. A Inácia Lopes, quando foi presa, portanto, nasceu em Vilarinho e vivia cá também, e o Francisco Almeida, lá está, veio de Pinhel e veio morar para Vilarinho. Portanto, aqui estão, por exemplo, esta sentença é cárcere e hábito penitencial perpétuo. Não era perpétuo, aquilo tinha anos limite, no máximo 5 anos. Às vezes eram mais, mas de acordo com o próprio regimento deles. Não é? Pronto, portanto, estou a ver esta família, eu fixei-me nesta família, uma família célebre aqui, não sei se ficou alguém cá com este apelido, não faço ideia, e fixei-me no João da Paz Rodrigues, que faleceu no cárcere. Agora aqui, como é que ele faleceu? Ele diz, isto é o processo de inquisição dele, ele diz, portanto, ele tinha 40 anos, era curtidor, a mulher era Isabel Pereira, foi acusado de judaísmo, nasceu e morava em Vilarinho, foi preso no dia 7 de junho de 1725 e faleceu no cárcere no dia 12 de julho, ou seja, 1 mês e 5 dias depois, e teve um auto de fé só a 30 de junho de 1726. Quando eles faleceram no cárcere eram enterrados, e depois se eram condenados, enterravam os ossos, e se eram condenados como judeus, por exemplo, se foram condenados à fogueira, levantavam os ossos, nem que fosse 10 ou 12 anos depois, no caso do Garcia Dorta, em Goa, foi denunciado em 1568, o ano em que ele morreu, antes de morrer, depois de ele ter morrido, uns meses depois de ele ter morrido, foi denunciado pela irmã, a irmã disse que praticava o judaísmo com ele, e assim eram as denúncias, não é? Enfim, e quando denunciavam, quando as pessoas diziam os nomes de pessoas que já mortas, era uma maneira de não haver problema, porque já estava morto, não o podiam matar, já estava morto. Muitas vezes levantavam os ossos, no caso do Garcia Dorta, 12 anos depois, em 1580, levantaram os ossos, queimaram-nos no rio local, Mantóvio, e atiraram-nos ao rio as cinzas, não é? Para não restar a memória dele. Felizmente ficou a memória de um grande botânico e médico chamado Garcia Dorta. Não conseguiram. E, portanto, neste caso teve sepultura eclesiástica. Portanto, ele foi considerado inocente, ele confessou, disse uma série de nomes, no processo, ele diz uma série de nomes e diz, olha, eu não posso, logo na primeira vez que ele é interrogado, diz assim, ele diz, este, olha, eu não consigo dizer, eu estou muito doente, eu não consigo dizer os sítios, nem em que datas foi, nem onde foi, mas foram estas pessoas, que era o mais importante. Porquê? Porque quando eu dizia, eu pratiquei o judaísmo com essa pessoa vai ser presa. Já tem uma denúncia, não é? Funciona como uma denúncia. Portanto, ele sabia que isso era o mais importante. Eu estou muito doente, desculpem, se eu melhorar, eu vou acabar por dizer mais nomes, se me lembrar e melhorar. Não, morreu logo passado pouco tempo, não é? E pronto, foi mais um crime, não é? Porque ele devia ser levado para o hospital, não é? Mesmo as pessoas, mesmo os criminosos, verdadeiros criminosos, não é? São tratados e depois são julgados, não é? As denúncias contra ele praticavam o Kippur, o jejum chamado Dia Grande, sem comer nem beber de estrela a estrela. Ou seja, quando se punha o sol, sexta-feira, estamos numa sexta-feira, neste caso aqui não é o Kippur, não é? Mas a lógica é a mesma. Mas sobretudo o Shabat, não é? É a sexta-feira quando se põe o sol,
de sexta-feira, acende-se as candeias, enfim, foi explicado aqui, e termina o Shabat no sábado à noite, quando se volta a pôr outra vez o sol, não é? E não trabalhavam ao sábado, que era uma coisa estranha para os cristãos, que não trabalhavam era ao domingo, não é? Pronto, e aqui os jejuns, o que eles não comiam, vestir camisa lavada à sexta-feira à tarde, ou ao sábado de manhã, alguns diziam sábado de manhã, rezavam. Vocês sabem como é que termina a oração do Padre Nosso? Digam-me lá, epá, isso devem saber. Qual é a última palavra da oração? Amém. Até pelo menos 1750, nos processos da Inquisição, eram presos por rezar o Padre Nosso sem dizer Jesus no fim. O que é que isso significa? Amém Jesus. Pai Nosso, etc. Amém Jesus. E quem não dizia assim era preso. Hoje reza-se o Padre Nosso só terminando em Amém, não se diz Jesus. Os cristãos novos ganharam. Impuseram a oração do Padre Nosso. Eles rezavam esta oração desde que não se falasse no Jesus, porque eles não reconheciam o Jesus como o Messias, não é? E, portanto, não iam dizer Jesus. E eram condenados por isso, porque na igreja estão a rezar, se não dizem Jesus, o vizinho do lado ouve, o que é isto? Pronto. Mas ganharam. Hoje ninguém é preso por rezar o Padre Nosso sem dizer Jesus, felizmente, não é? E há outra coisa que eu também costumo dizer, que é o refogado. Eles perguntavam aos inquisidores, então, mas como é que tu cozinhas a carne? Com azeite, com cebola, ou depois de sangrar a carne, lavar várias vezes, mas com azeite e cebola. Então, mas porquê é que não é com banha, como todos os cristãos? Dizes que és cristã e cozinhas, em vez da banha de porco, cozinhas com... Não, eu não gosto e tal. Disfarçavam, não é? Porque não comiam porco, obviamente, não é? Pergunto eu, como é que se faz hoje o refogado? Com azeite. Cristãos novos 2, cristãos velhos 0, não é? Mais uma prática que ficou, que as pessoas não sabem, mas que advém dos criptojudeus, quer dizer, dos judeus secretos, não é? Que não usavam a banha de porco nos seus cozinhados, porque não comiam porco, e isso tornou-se uma prática hoje. E é mais saudável. Não quer dizer que ainda há pessoas que usam banha de porco, eu não tenho nada contra o porco, só estou a dizer que de facto nós instituímos isso e hoje nem nos apercebemos que advém dessa prática que levou muita gente às prisões da Inquisição, só por usarem o azeite. Pronto, usar o Padre Nosso Jesus no fim, não comer porco leve, coelho é a dieta judaica, e peixe de pele, fazer o jejum da Rainha Esther, rezar todos os dias esta oração. Engrandecido seja o nome santo do Senhor, eu não percebi a palavra seguinte, sendo o santo nome que tal rosa cria para a esclarecência de todo o mundo. E outra oração, louvado seja o nome do Senhor de Moisés, do nascente até ao poente, dai-me salvação a minha alma e remédio para a minha vida. Provavelmente algumas orações parecidas andam ainda por aí, não é? Provavelmente, não é? Portanto, estas são orações adaptadas, não eram orações originalmente, muitas delas têm a palavra Adonai, naturalmente, não é? Deus em hebraico, Senhor ou Deus em hebraico, essas são mais denunciadas, mas, de facto, estas foi o João da Paz, que foi no processo de João da Paz. Pronto, ele confessou que pela aflição a que se acha e gravidade da doença que tem, não pode dizer o tempo, o lugar e a ocasião como se declarou com as ditas pessoas, ou seja, como se declarou judeu, não é? E pela mesma razão e aflição que se acha, nem pode lembrar-se de mais pessoas com quem se comunicou na crença da lei de Moisés, mas promete se livrar e tiver vida, portanto se não morrer, confessar tudo o que lhe lembrar e declarar a todas as pessoas que souber viverem apartadas da fé na lei de Moisés. E isto foi no dia 7 de julho, primeira vez que ele é interrogado, 6 dias depois. Não é 6 dias, 5 dias depois ele morreu. Isto é o alto da morte, no dia 13, ele tinha morrido no dia anterior, a culpa foi dele, morreu de morte natural. Claro, é natural, se uma pessoa que está muito doente é metida num cárcere em vez de num hospital, olha, bem ali ao lado da Inquisição, neste caso, não sei se é de Coimbra, é capaz de ser de Coimbra, mas no caso de Lisboa era bem ali ao lado, o Hospital de Todos os Santos, não é? Da Inquisição. E, portanto, ele acabou, portanto, todos, o alcaide, que era o diretor da prisão, os guardas, testemunham que ele não teve uma morte violenta, isto é, morreu de morte natural, como eles diziam, não é? Já agora, quando eles eram condenados à morte na fogueira, se queriam morrer como judeus, eram queimados vivos. Se queriam morrer na fé cristã, à última hora diziam que quer morrer como cristão, morriam de morte natural, e depois é que eram queimados, que era a morte natural. Eram garrotados, eram enforcados contra o poste, estrangulavam-nos e depois queimavam-nos. Sofriam menos, não é? E
muitos corajosos quiseram morrer no judaísmo. Sabiam que iam ser queimados vivos. Imaginem que é uma pessoa começar a ser queimada pelas pernas, antes de chegar aos órgãos vitais, em que a pessoa morre, o sofrimento que essas pessoas, a morte que eles não terão pedido naquela altura, não é? E horas ali podiam estar a sofrer. Uma coisa horrorosa. Como é que é possível, não é? Pronto, esteve muitos dias doente. Aliás, ele só foi interrogado no dia 7 de julho, ele tinha sido preso em junho, e acabou por morrer no dia 12. Uma curiosidade que eu encontrei, através de vários estudos genealógicos que encontrei, a descendência, ou a ascendência deste primeiro conde de Lagoaça, que, como vocês veem, está ali, um texto amarelo no fundo, o António José Nunes Navarro, está ali o retrato dele, António José Nunes Navarro, nasceu em Lagoaça e faleceu em Lagoaça. Ele era filho do Manuel José Nunes do Navarro, cá está, da família Navarro, que nasceu em Lagoaça também. Mas o seu avô paterno, a sua avó paterna, aliás, a Luísa Lopes Navarro, ainda era de Lagoaça. O avô materno já era de Vilarinho dos Galegos. Portanto, estão a ver aqui uma árvore, um ramo de Vilarinho dos Galegos, do lado materno, e o lado de Lagoaça, mas também vem de Vilarinho, porque vai encaixar justamente neste casal que nós vimos atrás, que tem 2 filhos, o Francisco e o António, não é? E, portanto, depois acabam por casar familiares, não é? Portanto, vêm 2 ramos dos Navarro. Portanto, este primeiro conde de Lagoaça tem ascendência de Vilarinho dos Galegos, não é? O marranismo. Bom, eu encontrei, por acaso, em Sintra, uma oração que os judeus, os cristãos novos que praticavam o judaísmo, não podiam rezar as orações cristãs. Eu acho muita piada a porque em vez de dizer Ave Maria cheia de graça, diz Ave Moisés cheia de graça, não é? Portanto, Moisés é convosco. Alteram a oração católica, eles põem Moisés, não é? Embora a Maria, a mãe de Cristo, não é? Com certeza também era judia, tal como Cristo, não é? Obviamente, não é? Pronto, mas é uma curiosidade, aquilo que se pode chamar marranismo, que é uma mistura entre o cristianismo e o judaísmo, não é? Ambos se influenciaram, não é? Neste caso aqui, orações adaptadas. Eu encontrei também este processo, que por acaso não pode ser consultado, está em mau estado. Eu tentei ir à topo do tombo, não consegui, porque está em mau estado. E este António Borgonhês, não é este o nome dele, ele chamava-se António Benesto e era francês, vinha de Borgonha. António Borgonhês, relaxado, queimado na fogueira. António Borgonhês, por dizer que para a salvação da alma, entenda-se, se havia de guardar a metade da lei de Moisés e a metade da de Cristo. Portanto, esta mistura acabou por dar este tipo de resultados, não é? Que a pessoa já não sabia bem o que era um bocado de uma coisa, um bocado de outra, não é? Neste caso, não sei se ele era cristão novo, sei que ele era eremita, não é? De acordo com o processo, que tem uma ficha online na internet, não é? Mas no processo não está. Pronto, também vocês conhecem esta medalha, muita gente já conhece, de Carção, não é? Que de um lado da medalha tem um crucifixo, do outro lado tem a menorá, não é? Portanto, dá muito jeito, não é? Dá muito jeito para quando está ao pé de cristãos ou para quando está ao pé de judeus. Pode querer dizer que a pessoa também é metade de uma coisa e metade de outra, não é? Não interessa, mas pode servir de disfarce, não é? Mas é uma coisa muito curiosa, e isto é do século XX já, de qualquer das maneiras. E o Vilarinho, no tempo do Barros Vaz, que andou por estas terras a chamar as pessoas que ainda se diziam que eram judias e que, pronto, não tinham sinagoga, não tinham rabino, e portanto vêm aqui alguns deles referidos no jornal que ele criou, o Barros Vaz, Capitão Barros Vaz. Diz aqui que houve uma cerimónia com criptojudeus de Vilarinho, no qual os seus 500 habitantes são quase todos criptojudeus, judeus secretos, não é? E termino com o 31 de março, dizendo que, primeiro, que os processos foram cerca de 45 mil, dos quais cerca de 2 mil pelas 4 inquisições, Lisboa, Coimbra, Évora e Porto. Houve outras 3, mas que tiveram uma duração muito curta, e que destes cerca de 45 mil, 80% foram condenados por judaizar e cerca de 5%, 2 mil, foram condenados à morte. E tenho aqui uma proposta, um desafio, se quiserem considerar, que o dia 12 de julho fosse o dia da memória das vítimas da Inquisição em Vilarinho,
porque foi nesse dia que o João da Paz Rodrigues morreu nos cárceres da Inquisição. Era um cristão novo, natural de Vilarinhos Galês, como vi, falecido nos cárceres da Inquisição de Coimbra, em 12 de julho de 1725. Portanto, eu acho que era uma das homenagens que se podia, se eu fosse vilarinho faria isso, não é? Uma homenagem mais simbólica até do que o 31 de março, porque é uma vítima de Vilarinho que morreu por ter sido preso estando muito doente. E termino aqui, peço desculpa que me alonguei demais.